Continuando com a explicação profunda do Alter Rebbe a respeito da visão de divindade que devemos incorporar dentro de si, na hora da oração especialmente, mas que isso deve permanecer conosco continuamente, ininterruptamente. Essa visão, essa consciência, essa convicção da unicidade de Deus ser a única e absoluta existência verdadeira, dele ser a fonte da nossa vida e existência, e portanto tudo que a gente foca, busca, encara, deve estar imbuído disso, deve estar focado nesse sentido, nessa direção. Aqui o Alter Rebbe nos intercala algo nesse ensaio sobre tefilá, sobre oração, nesse discurso racídico dele. Ele acaba nos trazendo algo também associado, decorrente disso. Ele nos traz um conceito importante relacionado com a tshuvá, com retorno a Deus e reconexão a Deus, ao espiritual, né? E num sentido específico, como nós vamos ver a seguir. Diz o Alter Rebbe que isso está relacionado também, isso está associado a essa ideia que nós expomos até agora. Ela está diretamente associada com um conceito que encontramos no Zohar, na obra mestra da Kabbalah. Vezeu inyan cheila de tiufta yatir vetadir. Isso, exatamente isso, é o que nos fala o Zohar sobre o poder e o alcance da tshuvá, do arrependimento, o retorno a Deus, do resgate da alma e da sua reconexão com a divindade. Então o Zohar nos fala sobre o efeito e o alcance da tshuvá, que existe por trás da tshuvá cheila de tiufta, um poder e uma força, uma energia muito grande, intensa, que não está presente em todas as outras atividades espirituais, nem no estudo da Torá, nem na prática das mitzvot, nem na própria oração, etc. Existe cheila de tiufta, existe uma força e um poder especial nesse arrependimento, nessa motivação de tshuvá, nessa vontade de retorno e de se reconectar com Deus, né? Ou se a pessoa cometeu um pecado, ou se a pessoa que se arrepende sobre isso e ela quer resgatar sua alma, sua espiritualidade, quer retificar aquilo que foi feito de errado. Então o Zohar nos fala que existe uma força muito poderosa na tshuvá, que é algo yatir, maior, yoter, mais do que em todas as outras coisas espirituais, vetadir. Na verdade, no Zohar existem duas versões sobre esse alcance da tshuvá. O Alter Rebbe nos traz aqui as duas, que o poder da tshuvá é yatir, em aramaico, é maior, mais intenso que tudo, vetadir, e mais constante e contínuo, né? Está sempre presente. Então ele nos diz que essa ideia que nós falamos que é decorrente da oração. Se a pessoa se concentrou, meditou, contemplou, refletiu, interiorizou, absorveu esse conceito da unicidade de Deus, de sentir a divindade, despertar o amor a Deus de forma genuína e intensa, então isso é algo consolidado dentro da pessoa, algo que passa a fazer parte dela própria, algo essencial para a pessoa, e isso vai estar presente sempre, de forma contínua, etc. Aqui o Alter Rebbe nos diz que isso é exatamente o conceito de tshuvá trazido no Zohar, Aniskar Bezohar HaKadosh, só que o Zohar nos traz esse conceito em especial em relação à retificação de um pecado, sobre o qual em outros lugares o Zohar fala que uma simples tshuvá não é eficaz, não resolve, não soluciona o seu resgate espiritual, letikun pgam abrit, para consertar ou retificar a ferida do pacto. O que isso significa? Numa tradução literal, como nós falamos, tikkun é conserto, retificação. Pgam é aquilo que foi afetado, ferido no brit. Brit é a tradução de um pacto, mas aqui se refere ao Brit Milá. Brit Milá é a circuncisão que nós fazemos no órgão genital, não é? de meninos, de homens. Então, em geral, na linguagem mística, mais encontramos o pecado de emissão de sêmen em vão,
é chamado de Pgam Abrit, aquilo que afeta ou que fere o Brit, porque isso tem a ver com o órgão genital, que é onde fazemos o Brit Milá, a circuncisão, de onde se tira o prepúcio, etc. Né? E como se dizendo, existe o conceito de Shmirat Brit, de guardar o Brit. Então, nós temos a mitzvah de fazer o Brit Milá. O Brit Milá, a circuncisão, é feita sobre um varão, sobre um menino, um bebê de 8 dias de idade. Né? Mas depois se fala que além da mitzvah de circuncidar um garoto, etc., existe a mitzvah de Shmirat Brit, de guardar, de administrar o Brit. O que isso significa? Que tem que se saber exatamente, não é, o poder do Brit, na verdade o poder, o órgão genital que tem o poder de criar vida, de trazer uma nova vida ao mundo, de criar vida e etc. Então, onde e como e quando esse poder deve ser investido e deve ser depositado, então isso é considerado uma coisa elevadíssima, é como o poder da vida, que é um poder divino e que Deus concedeu ao ser humano o poder de procriar, de reproduzir, de trazer uma nova vida ao mundo, etc. Mas isso tem que ser guardado e cuidado e bem administrado. Então isso significa o Shmirat Brit, guardar e proteger o Brit Milá. O Brit, a tradução literal é o pacto, mas aqui se refere ao órgão genital, né? E qualquer tipo de coisa que contraria aquilo que nos prescreve a Torá, desde relações proibidas, para não falar em relações adúlteras ou incestuais, etc., mas mesmo masturbação, emissão de sêmen em vão, desperdício do potencial de vida, que isso é algo proibitivo pela Torá. Se fala que com isso, sabe, existem colocações dos nossos sábios que dizem, assim como matar é algo terrível, tirar a vida, aqui algo que tinha o poder de criar uma nova vida, isso está sendo ceifado, ao invés de ser direcionado para a produção de uma nova vida nesse mundo e de uma vida que podia ser uma vida querida, de um filho da pessoa, uma filha da pessoa, não é? De pessoas amadas, de repente isso é desperdiçado a bel prazer ou autossatisfação do indivíduo. Então isso é chamado de Pgam Brit. Na linguagem do Zohar, não é, que isso é quando o Brit, não é, o pacto é ferido, é afetado. O Zohar diz em alguns lugares que uma simples chuva, uma chuva simplória para isso ainda não é suficiente, porque isso é considerado algo extremamente grave. Mas nós vamos ver, o Zohar fala que para isso é necessário e também eficaz quando uma chuva é feita de forma intensa ou de uma forma contínua, nessas linguagens que o Zohar trouxe aqui, que nós mencionamos, trazidos pelo Alter Rebbe. De qualquer forma, reproduzindo as palavras do Zohar Sagrado, Man de Meshaker Bebrit Kadisha, ao pé da letra traduzindo aquele que mente, ou seja, que faz mau uso no Brit Kodesh, no pacto sagrado, seja, não cuidando de forma adequada da forma sagrada, como tem que se cuidar desse poder de vida que foi dotado o homem. Dechatim bebisrei, ou seja, do Brit que está gravado na sua própria carne de Barnash do homem, então isso é considerado como se ele estivesse afetando o próprio nome sagrado de Deus. Leit lechul kabelakad Israel, isso exclui a sua porção, ele não tem parte e porção no Deus de Israel, a não ser que ele faça tshuva, diz o Zohar, e essa tshuva não é uma tshuva simples, mas sim, ilo becheila de tiufta tadir yatir, que seja uma tshuva muito forte, intensa e contínua. Tem que ser uma tshuva muito intensa, e o Alter Rebbe explica isso com detalhes. O Alter Rebbe nos traz isso no Tânia, no capítulo 7, e também particularmente na terceira parte do Tânia, Igeret HaTshuva, a carta da Tshuva. Lá o Alter Rebbe explica como é feita a tshuva até mesmo para as coisas mais graves, incluindo esse pecado também de emissão de sêmen em vão. Mas de qualquer forma o Zohar nos diz aqui, Misha Meshaker, seja aquele que não guardou, não observou, não guardou, não administrou de forma correta o seu Brit Kodesh, o seu Brit Milá, o pacto sagrado presente dentro de si na sua própria carne, desde a circuncisão, mas que isso é algo que está presente na própria pessoa.
Então ele fala que isso é como alguém que está afetando, por assim dizer, o próprio nome divino, como nós falamos, porque o poder de vida está nas mãos de Deus, e Deus, somente Deus, ele é a fonte da vida, da existência. Mas Deus nos deu uma possibilidade de criar, de trazer ao mundo nova vida através desse poder de procriar, de reproduzir, desde que ele seja devidamente administrado, devidamente utilizado e aproveitado, e não desperdiçado ou mal aproveitado. Por isso se fala aquele que mal aproveitou ou desperdiçou, em Lochelek Belokei Israel, ele aqui está se excluindo da divindade de Israel, seu lado espiritual está afetado, prejudicado. Im lo bekoach shel tshuva tmidit ve'etera, a não ser que ele faça uma tshuva contínua, constante e forte e intensa, conforme ele vai nos descrever aqui. בעניין תשובה זו שהוא בחיל היתיר בתדיר, essa תשובה contínua e intensa consiste no que? O ההתקשרות והדבקות בקדוש ברוך הוא הנ"ל, consiste nisso que nós estamos descrevendo até agora a respeito da oração e o seu efeito. Ou seja, a circuncisão é chamada de brit, de pacto. Isso começou com o primeiro judeu, Avraham Avinu, que foi ordenado por Deus a fazer a circuncisão e também ordenado que toda a sua descendência fizesse. Por que isso é chamado de um pacto? Isso é mais do que um contrato, não é? Existem às vezes duas pessoas que são amigos, eles são amigos enquanto não houver diferenças e discórdias entre eles, ou até relacionamentos conjugais, mas que às vezes não dão certo e acaba terminando em separação, em divórcio, não é? Ou sócios, que eles são, não é? Eles têm um empreendimento conjunto, são sócios, ou até talvez haja um contrato entre eles, mas se a situação depois não for sustentável, acaba se rompendo e se quebrando essa sociedade. Um pacto é mais do que tudo isso. Um pacto é um pacto. Não é mais do que até um juramento. Quando se estabelece um pacto, é algo intransferível, indissolúvel, é algo que não termina, que não pode ser suspenso nem cancelado, independente de circunstâncias, humores, vontades, situações, etc. Um pacto é um pacto. Isso é eterno, é definitivo, não é? É ininterrupto. Então ele nos diz, de certa forma, a circuncisão é chamada de brit. Por quê? Porque está na carne constantemente. Tefilin, a pessoa, vamos dizer, o homem coloca de manhã no braço, na cabeça, depois retira. Mas o Brit Milá, a circuncisão, está presente na pessoa o tempo todo, na sua vida inteira. Então, literalmente, no sentido físico, carnal, isso é chamado de um pacto, porque está lá presente de forma contínua. Isso é uma marca registrada, é um sinal sempre lá presente que não pode ser retirado. Não? Mas isso também, o que representa e o que significa? A ideia do pacto representa e significa a nossa ligação constante com Deus, o nosso vínculo com o Criador de forma ininterrupta. Em termos espirituais, como isso ocorre, da maneira que a gente tem explicado aqui, assim como que é o efeito que a oração tem que produzir, como se mantém o pacto, como a gente sente a nossa ligação com Deus de forma contínua, ininterrupta, como a gente sente a nossa conexão com o divino o tempo todo. Isso vem através dessa conscientização profunda, através da nossa alma estar imbuída dessa consciência, desse sentimento da unicidade de Deus, do amor a Deus, aquilo que a gente tem explicado até agora, e como a gente falou, que isso acaba tornando esse sentimento contínuo e ininterrupto, assim como o Brit Milá, assim como a circuncisão na carne, isso também vai se tornar como um pacto entre nós e Deus, que nos acompanha o tempo todo. Essa consciência, essa convicção da unicidade de Deus, que Deus é a fonte da vida, que Ele é a fonte da existência, que Ele é a única existência real absoluta, justamente aquilo que a gente tem dito, que isso é decorrente do fato da pessoa estar enxergando o mundo dessa forma, e que essa ideia está constantemente diante dela, da pessoa, diante dos seus olhos, que a pessoa tem plena consciência sempre que toda a sua vida e existência é Deus e derivada apenas dele. Então a mesma coisa se fala, que essa é a tshuva que se espera, essa é a redenção da alma, o retorno a Deus que se espera do penitente, do Baal Tshuva, que tem que consertar e retificar aquilo que ele feriu no pacto,
que então, como ele retifica isso? Quando ele faz o pacto estar em evidência, o que isso significa? Que constantemente, ininterruptamente, ele está conectado com Deus. Ele sente essa conexão, ele vê isso diante de si. O beofen shel tadir, hainu itkashrut udveikut tmidit melokut. Então se fala que essa é a tshuva desse penitente, que ele tem essa ligação contínua sempre com Deus.